noite, Eliane. Boa noite, minha sogra. Socorro Belo. Boa noite, Joelma. Boa noite, Lucineide. Graça e paz para todos. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, irmão Nonato. Seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma live. E temos mais uma palavra especial da parte de Deus para cada coração. Boa noite, irmã Alzira. Seja bem-vinda. Onde quer que você esteja, Deus abençoe sua vida. Deus abençoe irmã Fátima. Um abraço aí no irmão Dedé, paulistano. Você faça seu pedido de oração. Escreva onde você está localizado, sua cidade. Estaremos apresentando sua vida ao Senhor. Pastor, ontem eu perdi sua transmissão mais cedo. Ontem foi 11 horas. Ontem a transmissão foi 11 horas, mesmo horário que nós estamos iniciando a transmissão hoje. Então sejam todos bem-vindos, nós vamos fazer a oração. Nós vamos orar. Sempre que não der para os amados assistirem às nossas transmissões ao vivo, às vezes é porque a maioria é muito tarde, né, 11 horas da noite, vocês assistem no outro dia, né, fica gravado no Facebook. É só entrar na minha página do Facebook François Leal e acessar. E aí você assiste no outro dia, como tem muitos que fazem assim. Mas Socorro está pedindo para ele cantar o hino 108. Só que eu não estou com um cantor cristão aqui, irmão Socorro. Vai ficar para amanhã na igreja. Certo, irmã Lucineide, nós iremos orar pelo seu filho, viu? Faça o seu pedido de oração, nós no final estaremos orando. E oraremos agora também, em nome de Jesus Cristo. Então vamos curvar nossa cabeça, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor nos permite estar aqui mais uma vez, na Tua santa e gloriosa presença, para juntos Te louvarmos, agradecermos o Teu santo nome e para ouvirmos a Tua poderosa voz, Tua palavra maravilhosa que sempre fala aos nossos corações. E que nesta noite sejamos impactados, tocados pela Tua palavra, que todos, Senhor Deus, sejam cheios do Espírito Santo do Senhor. Nesses dias de pandemia, sabemos que o Senhor está no controle. Ajuda-nos a continuar confiando no Senhor de todo o nosso coração, com a certeza de que o Senhor, no tempo certo, há de pôr um ponto final em tudo isso. Em nome de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém. Nós vamos louvar o Senhor com o hino Entrega. Que é isso que a gente tem que fazer. Entregar a nossa vida nas mãos do Senhor todos os dias. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a Ti e os meus direitos dou.
pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Eu canto essa canção, entrega a Ti, Jesus, e o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a Ti, Teu nome dá louvor, sentir Tua alegria, partilhando Tua dor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Amém, glória a Deus. Você possa entregar tudo ao Senhor, porque Ele merece toda a confiança. Ele é digno de confiança e Ele está no controle de todas as coisas. Principalmente a nossa vida deve estar nas suas mãos. E se a sua vida está nas mãos do Senhor, você está seguro em suas mãos. E louve a Deus por isso, adore a Deus, porque das mãos dele Ele promete: ninguém poderá te arrebatar. Ele disse: as minhas ovelhas ninguém poderá tirar das minhas mãos. Então nós vamos abrir a palavra no livro de Gênesis, no capítulo 18 e 19, nós estaremos meditando nessa noite. Iremos falar sobre a destruição do mundo. Deus, a Bíblia fala em Gênesis capítulo 6, 7, que Deus destruiu esse mundo. Já houve um tempo que Deus destruiu com água, através do dilúvio na época de Noé. Só sobreviveram Noé, a mulher, seus 3 filhos e as 3 noras. 8 pessoas ao todo. E agora Deus não vai mais destruir o mundo com água, Ele vai destruir com fogo. Por que Ele não vai mais destruir com água? Porque Ele prometeu a Noé, Ele fez uma aliança, que é o arco-íris que você vê de vez em quando no céu. E quando você vê o arco-íris, ali está a aliança que Deus fez com Noé, de que não mais destruirá o mundo com água. Só que agora Deus vai destruir o mundo com fogo. E para isso nós vamos estar observando aqui a destruição de 2 cidades malignas, perversas e imorais, chamadas Sodoma e Gomorra. E nós vamos ver o que aconteceu nessa cidade, como aconteceu a destruição, e trazer as aplicações para os nossos dias da palavra de Deus. Então essa história da destruição de Sodoma e Gomorra começa no capítulo 18, quando Deus, em forma de anjo, aparece para Abraão. Ele e mais 2 anjos, pareciam ser 3 anjos, mas um era Deus. Isso a Bíblia chama, na linguagem teológica, a gente chama de teofania, que é a aparição de Deus em várias formas. Deus ele pode aparecer na forma de um redemoinho, como ele apareceu para Jó. Ele apareceu para Moisés na sarça ardente. E ele aparece aqui para Abraão como se fosse um anjo. Isso a gente chama de teofania. São as várias manifestações de Deus na Bíblia. E ele apareceu para Abraão no capítulo 18 para lhe relatar que ele seria pai. Mesmo já sendo velho, Sara seria mãe. Sara até começou a sorrir por causa dessa promessa de Deus,
Porque Sara já tinha 89 anos, Abraão já tinha 99 anos. E Sara, no seu íntimo, lá em Gênesis 18, 12, começou a sorrir. Depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer. Como é que eu engravidarei? Ela sorrindo no seu íntimo. Mas o Senhor, ele disse para Abraão, em Gênesis 18, 13, por que se riu Sara? Dizendo, será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Acaso, meus irmãos, há coisa para o Senhor demasiadamente difícil? O que é que Deus não pode fazer? O que é impossível para Deus? Nada. Deus, ele é o Deus do impossível. Tudo é possível para o Senhor. Mesmo fazer uma mulher com 90 anos ser mãe e um homem ser pai com 100 anos de idade. Como ele fez com Abraão e com Sara, já sendo velhos, já sendo idosos. No versículo 14 ele diz, daqui a um ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo, não me ri. Ele, porém, disse, não é assim, é certo que riste. E no versículo 16 de Gênesis capítulo 18, tendo se levantado dali aqueles homens, a Bíblia chama de homens, mas eram anjos, com a aparência de homens, eles olharam para Sodoma e Abraão ia com eles para os encaminhar. Depois de hospedar eles, darem uma boa refeição para eles, como um bom hospedeiro, agora Abraão vai nos encaminhar. E a Bíblia diz que o Senhor falou, no versículo 17, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor, com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Então por que Deus decide destruir Sodoma e Gomorra? Porque, como a Bíblia diz, o clamor dessas duas cidades subiram até Deus. O pecado dessas duas cidades se agravaram muito. Lá em Gênesis capítulo 13, versículo 13, a Bíblia diz, ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. A semelhança da população na época de Noé, a maldade estava reinando, estava atuando intensamente a partir do coração, das intenções do coração de todos os homens. Por isso que Deus resolveu dar um fim em toda a humanidade na época de Noé. E como o tempo não muda ninguém, a geração aqui de Abraão, de Ló, o seu sobrinho, era igualzinha à época da época de Noé. E eu afirmo para vocês que a nossa geração não é diferente da época de Noé, da época de Abraão, de Moisés. Hoje, meus irmãos, a nossa geração continua corrompida, perversa a partir do seu coração. E eu diria para vocês que até mais pecador ainda a nossa geração, essa geração pós-moderna, sabe por quê? Porque a nossa geração é a geração que mais conhece a Deus e a que menos lhe obedece. Porque a geração da época de Noé, de Abraão, não tinha a revelação que nós temos hoje. Nós temos hoje a revelação completa de Deus. E nós temos visto desobediência, nós temos visto corrupção, nós temos visto desobediência generalizada.
Nós temos observado os filhos cada vez mais rebeldes, mais ingratos. Nós temos visto profanação, injustiça, corrupção, desonestidade, depravação total. É isso que nós estamos vendo. Violência exacerbada. Como na cidade aqui de Sodoma e Gomorra, estava infestada de homossexuais, não é diferente hoje. O número de homossexuais tem crescido assustadoramente. Que, à luz das Escrituras, é um pecado condenável, que levará o ser humano ao inferno se ele não se arrepender, se ele não se converter. Para que Ló, o sobrinho de Abraão, e a sua família não fosse completamente destruído, Abraão se colocou na brecha. Ele começou a interceder, diz a Bíblia, por essa sua família. Diz a Bíblia que a partir do versículo 22 de Gênesis 18 até o versículo 33, Abraão começa a interceder. E ele estava na presença de Deus. Ele estava na presença de Deus, permaneceu na presença do Senhor, e aproxima-se de Deus, dizendo no versículo 23 de Gênesis 18: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matarás o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio? Longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor a eles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirá por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei, se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não o farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30? Respondeu o Senhor: não farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20? Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais essa vez. Se porventura houver ali 10 justos? Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Deus ele está prometendo a Abraão que se tivesse 10 justos em Sodoma e Gomorra, ele não destruiria a cidade, ele pouparia a cidade por amor daqueles 10 justos. Mas por incrível que pareça, meus queridos e amados irmãos e amigos, não tinha nem 5 justos naquela cidade. E por isso, o motivo de Deus tacar fogo, de Deus varrer essas cidades do mapa, transformá-las em cinza, em pó, onde hoje Sodoma e Gomorra é um mar morto. Deixou de existir como cidade, como população. O texto fala que no versículo 1 do capítulo 19, ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. As hospedagens na época eram de honra. Assim como Abraão hospedou bem esses mensageiros do Senhor, Ló, seu sobrinho, também faz da mesma coisa. O que mostra também que eles eram homens justos, homens honrados, obedientes a Deus. Pedro vai falar que Ló era um homem justo. E a Bíblia diz que ele diz para esses anjos: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernotai nela, e lavai os pés, levantar-vos-ei de madrugada, e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: não passaremos a noite na praça. Os anjos disseram: não, nós vamos passar aqui, ficar aqui mesmo na praça. E aí Ló disse: não, ele insistindo muito. Ele insistiu muito com eles e entraram na casa de Ló. E ele deu
um banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram. Da mesma forma como Abraão deu um banquete, né, para os anjos e para o Senhor, agora Ló prepara para esses dois anjos. Só que a princípio, ele não sabe que eles são anjos. Ele não sabe. Por isso que a Bíblia diz lá em Hebreus 13 que muitos servos no passado hospedaram anjos sem saber que eram. Porque eles tinham esse hábito, esse bom costume de hospedar as pessoas, e sem saber eles chegaram a hospedar anjos. E não foi diferente com Abraão, não foi diferente com Ló. Mas antes que se deitassem, no versículo 4 de Gênesis 19, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós para que abusemos deles. O pecado estava tão impregnado no coração desses habitantes de Sodoma que eles chegaram ao ponto de quererem abusar dos anjos, pensando que eram homens. Foram lá na casa de Ló e disseram: traz esses homens que estão na tua casa, porque nós queremos abusar deles. A ideia aqui da palavra é de que eles queriam estuprar. Para vocês verem como estava a perversidade e a imoralidade. O homossexualismo estava imperando nessas cidades. E no versículo 6, saiu-lhes então Ló à porta e fechou após si. E lhes disse: rogo aos meus irmãos que não faças mal, que não façais mal. Eu tenho 2 filhas. O desespero de Ló foi tão grande que ele disse: eu tenho 2 filhas virgens, eu vou-las trarei, tratai-as como vos parecer, porém nada façais a esses homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. O hospedeiro na época, ele tinha uma grande responsabilidade de proteger os seus hóspedes. Além de tratar bem com comida, lavando os pés, com ósculo, beijando, ungindo a cabeça com óleo, ele tinha a responsabilidade de proteger. Só que, claro, certamente a atitude dele de oferecer as suas 2 filhas virgens não foi muito sensata, foi uma atitude, eu acho que no desespero e refletida, porque eles iriam abusar das suas filhas que eram virgens. E ele decide, né, entregar suas 2 filhas, ao invés de permitir que eles abusassem daqueles homens que eram anjos que estavam na sua casa, debaixo do seu teto. Mas no versículo 9, eles, porém, disseram, os anjos disseram, aqueles homens que estavam diante da porta de Ló disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Quando os anjos chegaram, Ló estava na porta. A entrada da cidade na época era onde ficavam os juízes. Ló era um juiz. E eles estão dizendo: ele quer ser juiz em tudo aqui? A ti, pois, faremos pior do que a eles. Os pecadores aqui de Sodoma e Gomorra estão dizendo: nós iremos fazer contigo, Ló, pior do que esses homens aí que tu está protegendo. E a Bíblia diz que eles arremessaram-se contra o homem e contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Eles estavam com o desejo de pecar, de estuprá-los, que chegaram ao ponto de querer arrombar a porta da casa de Ló. Para vocês verem a que ponto o ser humano pode chegar. A que ponto a população de Sodoma e Gomorra chegou. Não é à toa que Deus decidiu varrer essa cidade do mapa. Porque Deus não estava mais suportando, Deus não estava mais aguentando a malignidade desse povo. E eles se chegaram para arrombar a porta. Só que no versículo 10 de Gênesis 19, porém os homens, que são os anjos aqui, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. E feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior,
de modo que se cansaram à procura da porta. E aqui já tiraremos a primeira lição para as nossas vidas. Esses homens, eles foram cegos literalmente, e eles também estavam cegos espiritualmente. A semelhança da nossa geração hoje, a maioria está cega espiritualmente, porque a Bíblia diz em 2 Coríntios 4,4 que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Satanás cegou o entendimento das pessoas para que elas não crescem em Deus, para que elas não tivessem a luz do Evangelho resplandecendo em suas vidas, para que elas crescem em Jesus e fossem salvas. E a cegueira é tamanha, é tão grande, o pecado tem endurecido tanto o coração das pessoas, que veja que eles, mesmo cegos, a Bíblia diz que eles se cansaram à procura da porta. Ainda estavam cegos, querendo arrombar a porta, querendo invadir a casa, mesmo sem enxergar. Como hoje a população, mesmo escravizada pelo pecado, mesmo cega, vendo todos os sinais da parte de Deus, elas não se voltam para Deus. Ainda preferem viverem no pecado, prazerosamente, mesmo sendo repreendidas pelo Senhor, mesmo sendo advertidas, de que Deus irá punir, de que Deus irá castigar. As pessoas insistem em viver cometendo barbaridades, cometendo atrocidades contra o Senhor, ofendendo a santidade de Deus. E sabe o que aconteceu aqui no versículo 12 de Gênesis 19? Então disseram os homens a Ló, entendo que homens aqui são os anjos. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus? Genro e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar. Então a mensagem dos anjos é: faze-os, Ló, saírem deste lugar. E eu quero dizer para você, se você ainda não saiu do mundo, se você ainda faz parte do mundo, se você ainda é do mundo, você precisa sair desse mundo. Você precisa sair deste lugar. Você precisa se desligar desse sistema corrompido, maligno, governado por Satanás. Você precisa sair deste lugar. Sair como? Espiritualmente. A Bíblia diz que nós estamos no mundo, mas nós não somos mais do mundo. Porque do mundo o Senhor nos libertou, do mundo o Senhor nos tirou. E se você ainda está no mundo, se você ainda está ligado, conectado ao mundo, preso ao mundo, você precisa se desligar do mundo. Você precisa sair do mundo. Você precisa abandonar o mundo. Sabe por quê? Porque no versículo 13, os anjos dizem: pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Por que você precisa sair deste mundo, abandonar o mundo? Porque Deus vai destruir esse lugar. Deus vai destruir o mundo. Deus vai destruir o planeta Terra. Assim como Ele destruiu Sodoma e Gomorra, hoje Ele vai destruir esse lugar. Ele vai destruir esta morada que nós nos encontramos nela agora. A Bíblia diz que a primeira vez Ele destruiu com água, agora Ele vai destruir com fogo. Lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, a partir do versículo 7, diz que os céus e a terra que agora existem estão entesouradas para o fogo, para a destruição dos homens ímpios. Deus irá destruir os céus e a terra. Tudo vai ser queimado. Tudo vai ser varrido pelo fogo. Aqui na segunda carta de Pedro, você depois pode conferir com paciência. No capítulo 3, a partir do versículo 10, ele diz: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas vão ser assim desfeitas, tudo vai ser desfeito. No versículo 12 diz: os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão.
No versículo 7 de 2 Pedro capítulo 3, diz que os céus que agora existem, a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. É necessário sair do mundo, é necessário sair desse lugar, porque Deus vai destruir com fogo. E não ficará nem raiz e nem ramo. E por que Deus vai destruir? Porque o clamor tem chegado ao seu trono. O pecado, assim como na época de Sodoma, o pecado de hoje também está chegando ao trono de Deus. De maneira que ele está cheirando mal o que está acontecendo hoje. Deus, ele vai, amados irmãos, uma hora, como a gente diz, perder a paciência. Ele ainda não destruiu esse mundo porque ele é longânimo, ele é paciente, mas uma hora a sua paciência vai se esgotar, a Bíblia diz. Porque até Deus tem limite na sua paciência. E ele vai pôr um ponto final na história da vida. Ele vai vir com toda fúria, com toda sua ira, para destruir os céus e a terra, esse planeta Terra que nós vivemos, e os homens ímpios, os homens maus, os homens arrogantes, imorais, que preferem viver na corrupção, na injustiça e na imoralidade dessa terra. Assim como ele enviou os anjos aqui para destruir, ele vai também enviar os anjos seus para destruir essa terra nos nossos dias. O texto diz que no versículo 14, então saiu Ló, de Gênesis capítulo 19, então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Mas sabe o que foi que eles acharam? A Bíblia diz: acharam, porém, que ele gracejava com eles. Os próprios genros de Ló, que faziam parte da sua família, achavam que Ló estava brincando, que Ló estava com gracinha, com ironia, com zombaria, com brincadeira. É diferente hoje? Quantos que têm debochado da palavra? Quantos que têm achado que isso é brincadeira que nós estamos falando? Quantos que têm pensado que isso é história para boi dormir? Que quem acaba são as pessoas, que Deus não vai destruir muita coisa nenhuma. Como na época de Pedro, os escarnecedores estavam escarnecendo da palavra. Desde que os pais dormiram, meu tataravô, meu bisavô, meu avô já dizia que um dia se acabar, e está do mesmo jeito todas as coisas. Quem se acaba são as pessoas. E as pessoas hoje continuam blasfemando, as pessoas hoje continuam com ironia, esnobando, zombando das escrituras sagradas, da palavra de Deus. Mas eu quero dizer para você uma coisa: com Deus ninguém brinca. A Bíblia diz que tudo que o homem semear ele vai colher. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque esses que estão plantando na carne irão colher a morte. Esses que estão achando que é brincadeira, eles vão ver a seriedade da glória de Deus, da ira de Deus. Eles vão chorar, eles vão pedir, implorar pela misericórdia de Deus um dia, e não vai haver mais misericórdia, porque o tempo da misericórdia, o tempo da graça, a porta da graça vai se fechar, e no dia que a porta da graça se fechar, acabam-se as oportunidades da salvação. Então eu quero dizer para você: creia na palavra de Deus, creia que essas profecias irão se cumprir. Deus vai destruir esse lugar, o mundo vai ser destruído com fogo. Isso não é brincadeira. E infelizmente até às vezes pessoas de dentro da nossa casa acham que isso é brincadeira, zombam. Como na própria família aqui de Ló, os seus genros, estavam achando que ele estava gracejando, que ele estava tirando com a cara deles. Tu tá louco, Ló? E hoje as pessoas estão do mesmo jeito. Que negócio é esse? Um dia eu perguntei para um jovem que é lesbão: minha filha, quando tu morrer, tu vai para onde? Pastor, tu quer que eu seja bem sincero? Quando eu morrer, eu vou pro cemitério. Ou seja, mas às vezes fala com ironia, com deboche.
Eu disse, minha filha, existe céu, existe inferno, a Bíblia fala. Nós temos que nos preparar para nos encontrar com Deus, porque Deus vai destruir esse mundo. Você precisa se arrepender, você precisa voltar para Cristo, porque o Senhor, Ele quer te salvar. Se você morrer na incredulidade, se você morrer, no escárnio, no deboche, você vai se perder eternamente. E quantos que estão se perdendo? Quantos que ainda irão se perder? Porque estão debochando, estão ironizando, estão achando que é brincadeira. Mas o que nós estamos falando é a mais pura verdade. No versículo 15 diz que ao amanhecer apertaram os anjos com Ló, dizendo, levante-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão a ele, a sua mulher e as tuas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Sabe por que Deus nos tirou do mundo? Sabe por que Deus tirou Ló e a sua família ali daquela cidade? Porque Deus é misericordioso. Foi por causa das misericórdias de Deus que nós ainda não perecemos, meus irmãos. Por isso que Deus ainda não destruiu esse mundo, porque Ele é misericordioso, porque Ele é paciente. Pedro diz que não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, mas Ele é longânimo para convosco, Ele é paciente para convosco, não querendo que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. O desejo de Deus é de salvar todos. Deus está sendo paciente, esperando que os nossos familiares se convertam, que os nossos amigos se convertam. Ele está dando uma chance, uma nova oportunidade. Dia após dia, as suas misericórdias estão se renovando. Por isso que Ele tirou Ló, seus filhos, a sua mulher daquela cidade. E com pressa, porque Ele é misericordioso. E hoje, Ele nos tirou do mundo por causa da sua misericórdia. Por isso que a Bíblia diz que nós fomos salvos pela cruz de Jesus, pelo sangue derramado na cruz, e isso foi por causa do amor, a misericórdia, a graça de Deus, porque se não fosse o que Cristo fez por nós na cruz, nós estaríamos perdidos, ainda estaríamos apegados a esse mundo e seríamos condenados juntamente com esse mundo. Mas a Bíblia diz que os anjos pegam ali na mão dele, de Ló, da sua mulher, das suas 2 filhas, e os tiraram e os puseram fora da cidade, para eles não serem destruídos juntamente com toda a população daquela cidade. Mas o interessante é que o texto diz, sendo-lhe o Senhor misericordioso. Eu quero dizer para você que são as misericórdias do Senhor a causa de nós não sermos consumidos. E ela se renova a cada manhã. O que são as misericórdias? Por causa das misericórdias de Deus, Deus não nos concede o que nós merecemos. A graça faz com que Deus nos dê o que nós não merecemos, que é a salvação. E as misericórdias, Deus não nos dá o que nós merecemos. Porque o que nós merecemos é castigo, condenação, morte. O salário do pecado é a morte. Nós merecemos o inferno. Mas por causa das misericórdias de Deus, Ele não nos dá o que nós merecemos. Porque se dependesse dos méritos, ninguém entraria no céu. É por isso que nós não vamos entrar no céu pelos nossos méritos, mas simplesmente pelos méritos de Cristo, pela suficiência da cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No versículo 17 diz que, havendo-os levado fora, disse um deles, livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló, assim não, Senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste. Salvando minha vida, não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe ou morra. Eis aí uma cidade perto, para a qual eu posso fugir, é pequena. Permite que eu fuja para lá, porventura não é pequena, e nela viverá a minha alma. Disse-lhe, quanto a isso estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apresse-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoá, o nome da cidade. O lugar de refúgio aqui para Ló e para sua família foi Zoá, essa cidade chamada Zoá. Os anjos não destruíram a cidade enquanto Ló e a sua família não chegaram lá. Hoje, qual é o nosso lugar de refúgio? É Cristo.
É Jesus Cristo nosso lugar de refúgio. Na época de Noé, o lugar de refúgio para Noé e a família foi a arca. Aqui para Ló foi a cidade de Zoar. Hoje para nós é Cristo. As pessoas que não correrem para os braços de Cristo, as pessoas que não se esconderem em Cristo, as pessoas que não estiverem apegadas a Cristo, firmadas em Cristo, confiando apenas em Cristo, elas não estarão seguras, elas estarão vulneráveis a serem queimadas no dia da destruição desse mundo. Por isso que você precisa correr para os braços de Cristo. Você precisa voltar-se para o Senhor, porque Ele é o nosso refúgio. Somente Ele é a nossa fortaleza. Somente Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Sem Cristo não há salvação. Fora de Cristo há perdição. E as pessoas serão condenadas simplesmente porque estão fora de Cristo. E sem Cristo não há salvação, porque Cristo é a porta. Cristo é o caminho que nos dá acesso ao Pai, aos céus de glória. Ló, ele teve que se refugiar na cidade de Zoar. Noé e a sua família na arca. E hoje você precisa se refugiar em Cristo. Você precisa crer em Cristo. Você precisa se arrepender de seus pecados e crer em Jesus, na cruz de Jesus, para que você seja salvo. Você precisa se refugiar na cruz de Cristo. Por isso que Paulo diz: eu não me glorio a não ser na cruz do meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É na suficiência da cruz, por causa dos méritos de Cristo, por causa das obras de Cristo na cruz, da obra de Cristo na cruz, que nós somos salvos. Então, você que crê em Jesus, você está seguro. Agora, quem não creu em Cristo crucificado, ainda está perdido e morto e condenado nos seus pecados. Mas observe o fim dessa palavra. A conclusão. No versículo 23 de Gênesis capítulo 19, saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. Eu quero finalizar essa palavra dizendo que Deus irá cumprir a sua promessa, que a palavra de Deus precisa se cumprir. Deus falou e Ele irá destruir essa terra. Deus falou na época de Noé: olha, eu vou destruir essa terra com água. Ele destruiu. Deus prometeu que vai destruir essa terra com fogo. E as pessoas estão brincando, as pessoas não estão acreditando, mas Ele vai destruir. Da mesma forma como Ele destruiu Sodoma e Gomorra, que a Bíblia diz que servem de exemplo para as gerações posteriores, serve de exemplo para nós. Deus vai destruir a geração de hoje. Deus vai destruir o mundo de hoje com fogo. Os céus e a terra que agora existem estão entesourados para fogo e para a destruição dos homens ímpios. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não pode mentir. Ele é fiel e verdadeiro. A sua palavra irá ser cumprida de maneira absoluta, de maneira plena. Porque Ele é sério. Deus é verdadeiro, Deus é fiel. Ele vai destruir tudo isso que você está vendo com seus olhos. E ai daquele que não estiver em Cristo. Ai daquele que não estiver firmado em Cristo, refugiando-se em Cristo, refugiado em Cristo, firmado em Cristo, no fundamento que é Jesus. Porque esse estará perdido completamente. Diz a Bíblia que Deus destruiu com fogo e enxofre. Ele fez chover enxofre e fogo da parte do Senhor, e destruiu Sodoma e Gomorra, subverteu, destruiu completamente aquelas cidades e toda a campina, todos os moradores das cidades e o que nascia na terra, até o que nascia na terra. Malaquias diz que quando o Senhor vier não ficará nem raiz nem ramo, até a grama, os capins vão ser lambidos pelo fogo do Senhor. E o que eu acho mais impressionante é que as pessoas não temem a palavra de Deus. As pessoas preferem morrer na incredulidade. Parece que elas só irão acreditar mesmo quando acontecer. Então, nós precisamos, meus queridos, nos preparar. Nós precisamos continuar olhando para Jesus, firmados em Cristo. Já que saímos do mundo, nós não devemos mais pretender voltar para esse mundo. Nós não podemos mais olhar para trás, porque sabe qual será o resultado?
se você olhar para trás, vai acontecer o que aconteceu com a mulher de Ló. No versículo 26, e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Os anjos tinham dado uma ordem. Olha, corra para salvar a vida de vocês. Para salvar a vida de vocês. Não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte para que não pereças. E a mulher de Ló desobedeceu a ordem celestial. Olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Quando a gente chega lá no Novo Testamento, em Lucas, Jesus diz, lembrai-vos da mulher de Ló. Quantos que hoje continuam olhando para trás? Parece que Jesus não é suficiente. Parece que as coisas de Deus não encheram o coração, não preencheram o vazio. E muitos com saudade do mundo. Muitos ainda amando o mundo. Nunca o mundo saiu dos seus corações. A mulher de Ló olhou para trás porque ainda ela está apegada a Sodoma e Gomorra, às coisas de Sodoma e Gomorra, às suas coisas. Nós temos que nos desapegar dessa terra, meus queridos. Nós temos que abrir mão, do apego aos bens materiais, do apego ao pecado, porque tudo isso daqui é passageiro. Nós iremos a qualquer momento partir para estar com Cristo, com o nosso Senhor. Entenda de que nós precisamos renunciar a tudo que nos afasta de Deus e nos apegar cada vez mais ao Senhor Jesus, porque quem olhar para trás, lembra lá do arado que Jesus falou, quem coloca a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus. A mulher de Ló olhou e foi transformada numa estátua de sal. Não olhe para trás, olhe para Cristo, continue olhando para o céu, para a glória eterna, entenda que seu destino eterno é o céu, persevere até o fim. E no versículo 27, tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. Aqui na presença do Senhor, o lugar que ele esteve foi intercedendo por essa família. E o texto diz no versículo 28, que olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía a cidade, no versículo 29 da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. E eu finalizo essa palavra mostrando a importância da intercessão. Possivelmente, se Abraão não tivesse intercedido por Ló, pela sua família, Ló também teria perecido juntamente com toda aquela população corrompida e perversa de Sodoma e Gomorra. Mas o texto diz no versículo 29 que lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas. Lembra da intercessão de Abraão? Se houver 10 justos, por amor dos 10, ele não destruiria a cidade. Essa é uma grande lição para nós. Nós precisamos continuar perseverando em intercessão pelos nossos familiares, porque muitos dos nossos entes queridos serão salvos graças às nossas intercessões. Muitos serão livres do fogo do inferno em resposta às nossas orações. Porque eles estão cegos como esses habitantes de Sodoma e Gomorra. Eles estão com o coração petrificado. Eles estão endurecidos pelo pecado. E nós precisamos interceder para Deus derreter os seus corações, para o Espírito Santo trabalhar na vida deles, para que essas correntes malignas sejam quebradas em suas vidas. É a igreja, somos nós, o povo de Deus, os servos de Deus, que temos que perseverar em intercessão. Nós temos que orar pelos nossos filhos, nós temos que orar pelo nosso cônjuge, orar pelos nossos pais, orar pelos nossos irmãos, orar pelos nossos primos, pelos nossos avós, nós temos que orar pelos nossos amigos, orar pelas pessoas da nossa cidade, nosso estado, país e mundo, porque muitas e muitas e muitas almas se converterão em resposta às nossas orações. Não pare de interceder, não pare de orar, meus queridos, porque Deus não se esquecerá das nossas orações de intercessão. No momento certo, Deus responderá para o louvor e para a glória do seu santo nome. Amém? Então que Deus abençoe essa palavra do seu coração nessa noite, que Deus aplique essa palavra e se prepare, porque quando Jesus vier, Ele vai destruir esse mundo com fogo. E ai daqueles que não estiverem em Cristo. Infelizmente nós sabemos que a grande maioria se perderá pelo fato de achar que o que nós estamos falando aqui é brincadeira. Como os genros de Ló acharam que era brincadeira e foram
mortos, lambidos pelo fogo e enxofre lá em Sodoma. Então, a palavra de Deus é séria, é a verdade, ela vai se cumprir, ela vai se concretizar. E nós precisamos estar preparados, meus queridos, vigilantes, atentos para os sinais, porque a qualquer momento a trombeta, a última trombeta vai soar, os mortos vão ressuscitar e o Senhor voltará para julgar os vivos e os mortos. E louvado seja Deus, porque o Senhor já nos tirou do mundo, Ele já nos libertou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Glória a Deus, porque nós estamos salvos em Cristo Jesus, porque nós estamos salvos pela cruz de Jesus e nada nos atingirá. A condenação não acontecerá mais nas nossas vidas. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Todos que estão em Jesus estão salvos, estão seguros. Jesus disse em João 5,24: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Aleluia. Nós já passamos da morte para a vida. Nós estávamos mortos, mas o Senhor nos deu a vida eterna mediante a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos orar, finalizando essa noite, essa palavra. E amanhã é dia das mães. Quero desejar um feliz dia das mães, para todos vocês, especialmente para minha querida e amada esposa Sheliane, que está aí na sintonia, na conexão conosco. Deus abençoe você, mamãe, Deus abençoe você, que deu a luz. A partir de meia-noite é o seu dia especial, segundo domingo de maio, comemora o Dia das Mães. E você é muito preciosa para Deus, você, mamãe. Que Deus abençoe sua vida. E amanhã, 7 da noite, ali, diretamente do templo da Igreja Batista Manancial, nós estaremos trazendo uma palavra especial para todas as mamães. Uma palavra do coração de Deus. Deus vai falar com vocês. Então, que você continue com essa missão. É uma missão honrada, uma missão louvável. Viu? De cuidar de seus filhos. Porque essa é uma das missões mais importantes da face da terra. Criar filhos é uma grande responsabilidade, mas também é um grande privilégio que Deus te concedeu, mamãe. Parabéns, feliz dia das mães, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, glória seja dada ao Senhor. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que sempre nos alimenta e que nos adverte quanto aos perigos do pecado. Meu Deus, nos ajuda a estar cada vez mais preparados para nos encontrar com o Senhor. Fortalece a nossa fé, a vida de cada um que está na companhia. Abençoa, meu Deus, todas as mamães. Abençoa minha esposa, que é mamãe, uma mãe muito especial, bem cuidadosa com seus filhos. Abençoa minha sogra, Senhor Deus. O Senhor também proteja ela. Abençoe minha tia do céu, minha mãe que me criou, minha mãe biológica. Graças a Deus, porque eu tenho várias mães que me amam. E que o Senhor abençoe todas as mamães, meu Deus, desse grupo, da Igreja Batista, que estão nos assistindo, que ainda irão ouvir essa palavra posteriormente. Que o Senhor, meu Deus, cuide de cada uma. E que essa palavra que foi ministrada essa noite seja guardada em cada coração, para nós não pecarmos contra o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Tenha uma noite abençoada na presença do Senhor. E feliz dia das mães. Amanhã tem, 7 da noite, diretamente do Templo da Igreja Batista, uma palavra especial para todos vocês, mamães. Certamente o Senhor há de nos usar para a honra e glória dele. Boa noite, em paz, me deito e logo pego no sono, porque só tu me fazes repousar em segurança, Salmo 4:8. Salmo 3:5, eu me deito e durmo, acordo, porque o Senhor me sustenta. Amém? Glória a Deus e uma boa noite de sono na presença do Todo-Poderoso. Compartilhe essa mensagem para edificar a vida de outras pessoas.